Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eliseu Machado, e hoje nós vamos destravar falar em público. Eu sei que você tem medo de falar em público. Você está travado. É um bloqueio. E você precisa desbloquear. Você precisa destravar. Vamos lá. O porquê que você tem um medo de falar em público? Esta é a primeira coisa que você deve fazer para poder ultrapassar este bloqueio. Quando você reconhece as suas limitações, você consegue trabalhar as limitações e superar as mesmas. Vamos já entender então o que é o medo. O medo é uma reação emocional. Sendo o medo uma reação emocional, ele pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, medo reflexo, aquela que nos leva para um instinto de sobrevivência e geralmente se manifesta através da nossa fisiologia. Nós temos uma reação fisiológica. Por exemplo, se alguém ameaçar-me e o medo reflexo se manifestar, eu vou tender, partir para cima ou fugir. Este aqui é o medo reflexo. O outro tipo de medo que as pessoas geralmente acarretam, principalmente pessoas que têm o medo de falar em público, é o medo paralisante. É o medo em que a pessoa não se encontra dotada de recursos suficiente para incorrer a uma determinada ação. Este medo te deixa totalmente paralisado, sem recursos para poder recorrer a uma determinada ação. Então, o porquê que você não fala diante do público? Por que até hoje você não consegue falar diante de público? Você não nasceu tímido. A timidez é o primeiro grande fator que faz com que você não fale diante do público. Eu não nasci tímido, mas em tempos eu me considerava tímido. Eu me considerava tímido e eu vou te contar a minha história. No ano de 2014, quando eu estava a elaborar meu trabalho de final de curso, 2015, estava a elaborar meu trabalho de final do curso do ensino médio, eu me empenhei bastante durante a preparação do trabalho. Junto com os meus colegas, estavam num grupo. Acontece que no dia da defesa, como eu era travado e eu não conseguia enfrentar as pessoas, apresentamos o trabalho. No final de tudo, eu tive como nota de 13 valores. Não porque eu não dominava o conteúdo do trabalho, mas simplesmente porque eu não conseguia apresentar uma performance clara das ideias, totalmente concisas e construídas em relação ao tema que eu estava a apresentar, que era o tema do trabalho. Eu tive uma nota baixa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não começar a falar, se você não abrir a boca, você vai perder grandes oportunidades. Talvez a tua promoção no serviço depende de você abrir a boca, de você falar. Existem pessoas que só precisam que você abra a boca e comece a falar para que estas pessoas possam mudar a sua vida. Mas você não está a falar, você não consegue. Por que você não consegue abrir a boca? Por que você não fala?
O que está a te travar? O que está a te bloquear? Eu tive nota 13, nota baixa. Eu me empenhei na elaboração do projeto, do trabalho. Por não falar, por ter medo de me expor, por ser alguém que precisa da aprovação dos outros, por ser alguém que tem um bloqueio de rejeição, eu tive uma nota 13. E é claro que eu não ia querer ter essa nota 13. Mas eu tive 13. Porque eu estava travado. Depois deste dia, eu jurei que nunca mais iria ficar calado. Você tem medo. É o medo que te faz não falar diante do público. Mas deixa eu já te dizer, ninguém vai te bater. Ninguém te vai matar. Ninguém tem autoridade aqui na Terra para tirar a sua vida, a não ser o Criador, a não ser Deus. Deixa eu contar uma coisa para ti, uma coisa muito forte. Uma coisa muito forte. Só existe uma maneira de você superar o medo que você tem de falar diante do público. A única maneira, a única forma que você tem para superar o medo de falar diante do público é você enfrentar o teu medo. E como é que você vai enfrentar o teu medo de falar em público? É falando. Enquanto você não falar, você não vai ultrapassar esse medo. Você não vai conseguir romper as barreiras. Você não vai conseguir alcançar as pessoas. Você não vai conseguir transformar vida. Você não vai conseguir transbordar. Você não vai conseguir tirar o conhecimento que você tem e passar para outras pessoas. Muitas pessoas só precisam que você abra a boca e fale. Aquilo que está no teu coração, aquilo que queima o teu coração, você deve tirar e falar. Não importa qual for a circunstância ou a ocasião que você pensar, você deve falar. Enfrenta o teu medo. Abra a boca. Vou te falar uma coisa. Só se joga. Só fala. Se nós vermos em Lucas, capítulo 12, versículo 12, Deus diz: só abre a boca e o Espírito Santo irá trazer todas as palavras para ti. Você não precisa se preocupar com o que tu vais falar. Você só precisa falar. Você só precisa abrir a boca. Então, vamos lá. Como é que você pode começar a falar diante do público sem qualquer tipo de medo? Primeiro, você deve mudar o seu ambiente. É isso. Verifique e analise. Faça uma avaliação das pessoas que andam contigo. É o seguinte: se tu andares com pessoas que não querem falar diante do público, se tu andares com pessoas que não têm uma mentalidade de crescimento e não querem crescer, você vai se tornar exatamente elas. Você terá os mesmos comportamentos que elas. Há uma passagem na Bíblia que diz que os maus companheiros é que estragam os bons costumes. Por isso, analise o ambiente em que você está inserido. Procure andar com pessoas que adoram palcos. Procure andar com pessoas que adoram apresentar trabalhos. Procure andar com pessoas que gostam de fazer perguntas.
Um outro recurso que você pode utilizar para romper essa barreira de falar em público é exatamente a modelagem. Se você identificar alguém que fala diante do público conforme você gostaria de falar, você vai modelar esta pessoa. Quando você modelar esta pessoa, a mesma ou o mesmo estado de recursos positivos que essa pessoa tem usado quando está diante do público, será exatamente o mesmo estado de recurso positivo que você vai usar. Quando você modela as pessoas que você admira e quer ter os resultados, você consegue chegar mais rápido nos resultados que você quer ter, porque você tem pessoas de referência. Então, o que tu deves fazer consiste simplesmente em modelá-las. Você não precisa de aprender técnicas de oratória, articulação de palavras, linguagens. O que tu tens que fazer é treinar. Todas as outras técnicas vão fazer parte do processo. À medida que você vai desbloqueando um nível, você vai alcançando melhorias e com essas melhorias vai se tornar melhor comunicador. Então, a outra forma de você, ou um outro recurso, tem a ver com o treinamento. Quanto mais você falar em público, mais você ganha o hábito, mais o teu cérebro se acostuma e mais fácil se torna com o andar do tempo. Eu não entendo o porquê que você não fala em público. Mas hoje você tem que falar em público. Porque esta live está a ser feita para você destravar. Você não pode continuar a ficar sem falar em público. Você não pode continuar a perder oportunidades porque você não consegue falar em público. Você deve reconhecer que isso é um bloqueio, mas que você pode desbloquear. Por isso eu estou aqui para te ajudar a desbloquear. Eu estou aqui para te ajudar a falar. Você tem que aprender a se expor. O problema é que você não quer se expor. Você não quer aparecer. Você quer desaparecer. Quem não quer aparecer não consegue falar em público. Quem não quer se expor não consegue falar em público. Eu não conseguia falar em público, mas agora eu consigo falar tudo aquilo que eu penso. E eu não precisei treinar. Tudo que eu fiz foi seguir a palavra. Jesus disse, Deus disse em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Fale, só abre a boca e as palavras eu vou pôr ali. O que você deve fazer simplesmente consiste em falar. Só abre a boca. As palavras Deus vai meter ali. Uma coisa que você deve fazer a partir de hoje, que você não deve parar de fazer a partir de hoje. Sempre que tu tiveres vontade de abrir a boca, só abre a boca. Sempre que você quiser perguntar algo, estiver a queimar no teu coração, só fale. Só não fique calado. Quanto mais abrir a boca em situações em que o teu coração parece que vai sair pela boca, mais você se acostuma e mais você vai desbloquear. Ok? Estamos juntos. Pode seguir o canal para receber mais vídeos como estes, mais palestras como estas. Partilhe este vídeo, partilhe esta palestra com pessoas próximas a ti, que tu conheces e sabes que também estão bloqueadas e que não conseguem falar diante do público.
para que você possa ajudar. Quanto mais transbordares para outras pessoas, mais conhecimento você retém e mais de ti você consegue fazer para os outros. Estamos juntos e é nós.